Senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras, Otto Alencar termina o seu discurso falando em prudência. A prudência não apequena esta instituição, a engrandece. Esta é a casa da maturidade política e não pode abdicar da sua essência, que é a responsabilidade pública nos momentos históricos que vivencia. Ouvi o debate sobre quem é maior, este ou aquele poder. Podemos discutir quem é maior, mas certamente não há necessidade de discussão para compreendermos que somos todos menores do que as instituições que integramos, quer sejam ministros, senadores, deputados ou presidente da República. Ouvi aqui como justificativa para uma deliberação precipitada a palavra absolutismo do Poder Judiciário. Absolutismo certamente não é a interdependência dos poderes. Ao contrário, a interdependência dos poderes nega o absolutismo. Afronta a Constituição, a interpretação da legislação não pode significar afronta à Constituição, e sim discordância em relação a pontos de vistas conflitantes, já que há a possibilidade da flexibilidade da interpretação da lei, sobretudo em determinadas circunstâncias. Ouvi também que um poder não pode ir além do outro, e não é isto que estabelece a Constituição, mas um poder também não pode usar da invasão de competência para interferir indevidamente em outro poder, sob pena, sim, de afrontar a Constituição do país. Essa discussão sobre quem afronta e quem defende a Constituição exigirá muita reflexão e certamente haverá muita dificuldade de compreensão. Eu entendo o posicionamento daqueles que querem uma decisão em regime de urgência nesta hora. Mas eu entendo também que aqueles que defendem o adiamento desta votação estão respaldados por argumentos que convencem. O serviço maior que esta casa pode prestar a instituições democráticas, à nação e à democracia é oferecer ao Supremo Tribunal Federal a possibilidade de esgotar este assunto no seu próprio âmbito pela via recursal. O próprio ex-ministro Aires Brito afirma: você vai ao artigo 102 da Constituição e verifica o que está dito lá. Compete ao Supremo a guarda da Constituição. Então, quando o Supremo fala, acabou. Quem quiser recorrer, recorre para o próprio Supremo. Ao habeas corpus, ao mandado de segurança, embargos de declaração. O jogo constitucional que pode ser praticado numa democracia é esse. Portanto, prestar serviço à democracia é oferecer espaço e oportunidade para que o Supremo Tribunal Federal decida ele próprio sobre a conveniência de rever ou não rever a decisão da primeira turma. No artigo 102 da Constituição, encontramos as competências do Supremo Tribunal Federal. E não há entre elas
e não há nele espaço que estabeleça a possibilidade da interferência de outro poder, da invasão de competência de outro poder. Não há espaço onde se estabeleça que outro poder pode desfazer decisões atribuídas a quem compete decidir no mundo jurídico. Portanto, se há invasão de competência e se há interferência para anular decisões adotadas no âmbito do judiciário, não se pode afirmar que vivemos num sistema democrático onde se estabelece a independência dos poderes. Não poderá se afirmar que o Poder Judiciário é independente quando há essa afronta a uma deliberação que nós estamos acostumados a saber deve ser cumprida. As medidas cautelares diversas da prisão foram adotadas em consonância com o artigo 319 do Código de Processo Penal, aprovado aqui, aprovado ali, na Câmara dos Deputados também, aprovado pelo Congresso Nacional. Tais medidas se encontram no âmbito da reserva de jurisdição do Poder Judiciário, não cabendo ao Congresso Nacional rever tal decisão. A cláusula constitucional da reserva de jurisdição incide sobre determinadas matérias de natureza cautelatória e traduz a noção de que nessas matérias assiste ao Poder Judiciário não apenas o direito de proferir a última palavra, mas, sobretudo, a prerrogativa de dizer, desde logo, a primeira palavra, excluindo-se, desse modo, a possibilidade do exercício de iguais atribuições por parte de quaisquer outros órgãos ou autoridades do Estado. Como o Parlamento não prolata sentenças, não teria legitimidade para decretar nem para rever tais medidas. As medidas cautelares diversas da prisão decretadas nesse caso se encontram dentro desse universo da reserva de jurisdição, se inserem no poder geral de cautela de sentenças judiciais, reservado a juízes em nosso Estado de Direito. Está em alta a valorização da independência dos juízes nos países democráticos. O ato de precaução promovido pelo Poder Judiciário para otimizar os trabalhos da instrução judicial deve ser respeitado, senhor presidente. Faz parte da missão constitucional do Poder Judiciário. Não pode o Legislativo embaraçar esse poder geral de cautela, sob pena de ofender o princípio da independência dos poderes. A função jurisdicional é privativa do Poder Judiciário. Não deve ser negociada. Não pode receber interferências indevidas. Por isso, senhor presidente, compartilho da posição daqueles que querem o adiamento da discussão e da votação de mérito desta matéria, em defesa desta instituição, porque é necessário sempre destacar: nós somos aqui passageiros, circunstanciais, somos substituíveis. A instituição é permanente, definitiva, insubstituível e deve ser preservada. Não pode ser condenada na precipitação e na imprudência.
Esta instituição tem que ser preservada porque é essencial ao Estado de Direito democrático. Da mesma forma, Corte, nós podemos ser condenados. As instituições democráticas essenciais ao Estado de Direito democrático não podem ser condenadas. Uma ação de assodamento e precipitação pode significar a condenação da instituição diante da opinião pública brasileira. Senhor presidente, para concluir, senhor presidente, neste momento quer a sociedade brasileira que a investigação seja bem-sucedida, que as autoridades judiciárias sejam respeitadas e valorizadas, defendidas e protegidas, que não se permita a desqualificação daqueles que investigam, daqueles que denunciam e daqueles que julgam, porque neste momento a prioridade para o povo brasileiro é essa limpeza que se pretende a gente decente do Brasil, para que a atividade pública possa ser a ferramenta política capaz de impulsionar o Brasil ao progresso e ao desenvolvimento, nos levando desta fase de indecência e de corrupção para um momento onde se estabeleça uma relação republicana entre os poderes, a fim de que a democracia seja o caminho para assegurarmos a existência de uma sociedade mais justa, solidária e cristã. Muito obrigado, senhor presidente.